Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite que me fizeram por estar aqui presente, convite que muito me honra e que, obviamente, quero reiterar o gosto de estar aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Queria cumprimentar os elementos da mesa e queria cumprimentar também todos os presentes. O assunto que me foi proposto foi falar um pouco sobre a criação do mercado único de capitais e o papel na integração financeira da Europa. Vamos começar por analisar alguns documentos estruturantes da proposta de criação do mercado único de capitais e depois, com a vossa autorização, irei fazer algumas considerações, alguma leitura crítica sobre esses mesmos documentos. Fazendo uma ligeira contextualização, recordemos rapidamente três textos fundamentais para compreendermos este mercado único de capitais ou esta proposta. Um livro verde, intitulado Construção de uma União de Mercado de Capitais, apresentado em fevereiro de 2015. Depois o célebre relatório dos 5 presidentes, intitulado Concluir a União Económica e Monetária Europeia, de junho de 2015. E depois um aspecto já mais pragmático, no sentido de a comunicação da Comissão, Plano de Ação para a Criação de uma União de Mercados de Capitais, de junho de 2015. O que eu vos iria propor então é, vamos acompanhar alguns dos pontos mais relevantes destes três documentos e depois fazer uma leitura crítica, fazer algumas apreciações críticas sobre esta proposta de criação da União de Mercado de Capitais. Nomeadamente tentar saber qual a sua origem, quais os seus propósitos, que finalidades é que pretende alcançar e de que forma é que esses objetivos e esses propósitos se adequam neste processo de construção também de um processo de integração financeira na Europa. Bom, o livro verde, como quase todos os livros verdes, enuncia princípios fundamentais para a construção desta união de mercado de capitais. E começa por traçar 4 objetivos. Por um lado, visa maximizar vantagens de mercado de capitais para a economia, para o crescimento e para o emprego. Há aqui desde logo uma preocupação-chave, a preocupação com o crescimento, a preocupação com o emprego, a preocupação com a economia real. E se lermos estes vários documentos, o que é que nós encontramos? De que forma, é esta a questão-chave, é que nós podemos aumentar o financiamento da economia de modo a terminarmos com este crescimento endémico a que temos assistido, de modo a proporcionarmos um crescimento mais sustentável, de modo a melhorarmos o emprego. E a proposta que está subjacente é a de tentar fazer este incremento, esta melhoria, através de um mercado de capitais. Para tal, esta criação do mercado único de capitais enseja eliminar barreiras ao investimento transfronteiras no interior da UE. É que, como todos sabemos, apesar da UE ser um espaço comum, no entanto, em matéria de capitais, não temos um espaço ainda harmonizado, longe disso, com vários entraves, nomeadamente de natureza legislativa, como iremos ver. Um outro objetivo é óbvio que, se queremos criar um mercado único de capitais, temos que arranjar um conjunto único de regras para os serviços financeiros. Já foram feitos vários progressos nesse sentido, mas, como iremos ver, estamos ainda a meio de um caminho. Sempre com a preocupação de protegermos os consumidores e os investidores e, obviamente, atrair investimentos e aumentar a competitividade da UE. Este é o ponto de partida, ou seja, o livro verde, no fundo, o que pretende é como aumentar o financiamento ao serviço da economia e de que forma é que o mercado de capitais pode servir esse desejo de aumentar o investimento na economia real. É importante recordarmos também o chamado relatório dos 5 presidentes. Porquê? Porque, obviamente, estamos aqui com definições já de âmbito político, ou seja, iremos observar que no relatório a criação da União de Mercado de Capitais está a par da União Bancária no seio da União Financeira. Aliás, é curioso observar que o relatório, a certa altura, usa esta expressão, 4 frentes de atuação, e depois usa rumo à União Económica, rumo à União Financeira, rumo à União Orçamental, rumo à União Económica, Orçamental e Política também. O que significa que há aqui quase que uma visão estratégica beligerante, ou seja, para conseguirmos concluir a UEM, deveríamos ter uma União Económica, no fundo, que permita ter condições estruturais necessárias para prosperar dentro da União Monetária, uma União Financeira. A União Financeira para quê? Para assegurar a integridade do euro, para aumentar a partilha de riscos entre o setor público e o setor privado, e atenção aqui, é que dentro da União Financeira aparecem-nos aqui 2 tipos.
o que supõe a conclusão da União Bancária, que já tiveram a oportunidade de falar amplamente nesta conferência no dia de ontem, nomeadamente, e a aceleração da União de Mercados de Capitais. Desde logo aqui um pormenor. Estes dois aspectos, estas duas uniões, a bancária e o de mercado de capitais, não estão no mesmo plano por enquanto. Ou seja, enquanto já podemos falar num caminho traçado em alguns dos seus pilares fundamentais na União Bancária, o processo da União de Mercado de Capitais é um processo muito mais incipiente, é um processo que está ainda por fazer, um caminho longo por traçar. E reparem também neste aspecto. É a união que vimos há pouco económica, a união financeira, a união orçamental e a união política. Ou seja, há aqui 4 uniões que devem ser levadas a cabo e que estão interdependentes entre si. Ou seja, no fundo, o que este relatório dos 5 presidentes nos mostra é que podemos fazer progressos em cada um destes setores, mas temos que olhar para isto de uma forma concertada, de uma forma coordenada. Aliás, reparemos, por favor, na última parte, na união política, que se diz proporcionar as bases para as restantes uniões, através de uma verdadeira responsabilização democrática, de legitimidade, de reforço institucional. É esta coordenação entre estas várias ditas uniões que eu gostava também de sublinhar. Passámos os olhos então pelo livro verde, muito rapidamente, também muito rapidamente pelo relatório dos 5 presidentes, e agora vamos nos debruçar mais no plano de ação. E o plano de ação traça vários objetivos. O que é que eu vos propunha? Que víssemos cada um destes objetivos e depois, a propósito de cada um destes objetivos, fizéssemos uma leitura crítica de cada um deles, de modo a retirarmos algumas conclusões. O primeiro objetivo que vem no plano de ação diz respeito aqui ao financiamento da inovação, ao arranque de empresas e a sociedades não cotadas em bolsa. Depois, facilitar às empresas a admissão à negociação, a mobilização de capitais nos mercados bolsistas. Em terceiro lugar, investir a longo prazo, nomeadamente realizar investimentos sustentáveis em infraestruturas. Em quarto lugar, promover o investimento institucional, bem como o investimento de retalho. Em quinto, reforçar a capacidade do setor bancário para apoiar a sua economia no conjunto. E, finalmente, facilitar o investimento transfronteiras. Reparem nesta leitura muito rápida o que é que nós observamos. Nestes 6 objetivos a palavra-chave é permanentemente investimento, investimento, investimento. Ou seja, como, no fundo, acelerar um processo de investimento. Como sair desta certa letargia de crescimento a que assistimos, deste crescimento anémico, como reforçar. E, obviamente, se estamos a falar da criação de um mercado único de capitais, a dúvida será de que forma é que esse mercado único de capitais permite esta aceleração de investimento. Vamos ver estes vários aspectos e refletir um pouco em conjunto sobre eles. Financiar a inovação, o arranque de empresas, de sociedades não cotadas. Em todo o documento nós observamos o seguinte, é que é feita sempre uma contraposição entre o chamado modelo norte-americano de mercado de capitais e um assim designado modelo europeu de mercado de capitais. E permanentemente aparece este confronto, no fundo retirando a ideia de que na Europa temos um modelo de mercado de capitais mais incipiente, não tão desenvolvido como noutros blocos, sobretudo nos Estados Unidos. E um dos aspectos que é muito frisado nesse relatório, nesta comunicação, é o peso das PMEs na Europa. Pequenos dados que todos conhecemos, mas que nos ajudam a refletir melhor sobre isto. Nas PMEs na Europa empregam 2 em cada 3 trabalhadores. As PMEs representam um valor significativo do valor acrescentado europeu. E é curioso observarmos que, de acordo com a comunicação, o financiamento através de recursos alheios das PMEs é predominantemente bancário. Mais de 75% do crédito provém da banca. Ou seja, no fundo, o que nós temos aqui é a caracterização de um mercado onde as PMEs têm muito peso, onde têm uma porcentagem muito significativa, maioritária do emprego e onde contribuem muito de um ponto de vista de crescimento, de um ponto de vista de valor acrescentado. Financiando-se como? Predominantemente através da banca. O que é que o relatório propõe? O que é que esta comunicação propõe? E agora alguns pontos que que nos começam a mim pessoalmente a chamar a atenção e que queria, no fundo, partilhar algumas dúvidas convosco. Propõe o desenvolvimento de soluções de financiamento não bancário, a favor de empresas, nomeadamente as plataformas de empréstimos ou de doadores, chamado invoice trading,
a concessão de créditos entre pares, financiamento colaborativo, investidores providenciais. Ou seja, é curioso observar que, uma vez que o peso do financiamento bancário é significativo, vimos há pouco mais de 75%, a proposta que o relatório, que este documento comunitário faz, é no sentido de paulatinamente substituirmos financiamento bancário por novas formas de financiamento. O que, no fundo, permitam-me utilizar este termo, significa um reforço de uma tendência para a desbancarização, uma tendência, se quiserem, para a desintermediação. E a primeira nota que eu aqui deixo, a título de reflexão, mais de dúvida do que de certeza, é esta. Quais serão as consequências desta desbancarização ou desta desintermediação para o tecido empresarial constituído fundamentalmente por PMEs? Qual será o impacto da eventual adoção na União Europeia deste modelo dito norte-americano de financiamento? É uma questão que vamos tentar depois recuperar daqui a pouco. Por outro lado, reparem, é necessário financiar as empresas numa fase inicial da expansão. Ou seja, uma empresa está constituída, quer-se expandir, não tem meios para o fazer. É óbvio que as soluções tradicionais do mercado bancário, nomeadamente os saques, a descoberta, as facilidades de crédito a curto prazo, não colmatam todas as necessidades de financiamento e, sobretudo, não permitem esta fase de expansão, este salto inicial. Qual é a proposta que o relatório nos faz? É apostar em capital de risco. E contrapõe, mais uma vez, a realidade europeia com a realidade norte-americana, dizendo que os fundos de capital de risco europeus são muito menores que os fundos de capital de risco americanos, cerca de metade, e, por outro lado, um outro aspecto é que o capital de risco está fundamentalmente concentrado em 8 Estados-membros da União Europeia. E vamos mais uma vez aqui ter esta dúvida que nos vai, no fundo, acompanhar, que é a seguinte: estamos a tentar criar um mercado único de capitais para todos os Estados-membros, mas, ponto número 1, a União Europeia não é homogénea, mas sim heterogénea. Ponto número 2, a União Europeia apresenta fortes diversidades, é uma paisagem de contraste, se quisermos, entre países com maior desenvolvimento de mercado de capitais e países com menor desenvolvimento de mercado de capitais. Então, como é que nós tentaremos conciliar esta heterogeneidade? Como é que vamos tentar criar um mercado único com tantas diversidades internas, como iremos ver? Outro ponto para interrogação. Um aspecto importante é que o que é que o Plano de Ação propõe em termos da expansão das empresas? Algo que está a ser feito já, que é a alteração legislativa, nomeadamente alterar o regulamento relativo a fundos de capital de risco europeus, alterar o regulamento relativo ao Fundo de Empreendedorismo Social Europeu, tentativas de criar chamados fundos de fundos, nomeadamente fundos de fundos pan-europeus de capital de risco, fundos plurinacionais, alguns deles subvencionados pelo próprio orçamento da União Europeia, com vista à mobilização de capitais públicos e de capitais privados. Aquela ideia inicial, recordam-se, da partilha de risco entre um setor público e um setor privado. Mais uma vez, como mobilizando fundos. E, obviamente, um aspecto que aqui, sobretudo na Faculdade de Direito, é particularmente importante a sublinhar, temos que ter em linha de conta os incentivos de natureza fiscal e a disparidade fiscal existente em matéria de capitais, como também iremos daqui a pouco sublinhar. O que é que se poderá fazer no mercado de capitais, de acordo com este plano de ação? Por um lado, várias iniciativas que visam melhorar a informação, lançamento de bases eletrónicas de dados, o caso do Anacrédito do BCE, superação de obstáculos em matéria de informação, no fundo tentar colocar face a face aqueles que necessitam de financiamento e aqueles que têm fundos para emprestar, nomeadamente estimulando, e permitam-me que sublinhe este termo, que é várias vezes usado no plano, fontes alternativas de investimento ou fontes alternativas de financiamento. Por outro lado, por exemplo, desenvolver aquilo que já existe, a tal rede Enterprise Europe Network, para identificar capacidades e para ter pontos de apoio, de aconselhamento às pequenas e médias empresas em vários países da União Europeia. Um outro aspecto importante são os chamados fundos para empréstimos. E mais uma vez aqui notamos a tal tentativa de desbancarização, a tal tentativa de desintermediação de que há pouco falávamos. A tentativa de criarmos fundos de investimento alternativos,
Reparem que esta não é uma solução nova. Há uns anos atrás, diria há cerca de uma década, década e meia atrás, falava-se muito em fundos de investimento alternativos. É curioso observar que o plano de ação volta a frisar os chamados hedge funds, os chamados fundos de retorno absoluto, como sendo uma aposta. É óbvio que eu gostava de colocar aqui uma interrogação, e uma interrogação grande, se me permitem, precisamente nesta aposta eventual, neste retorno a fundos de retorno absoluto, a fundos, aos tais hedge funds. Fundos europeus de capital de risco também, e fundos europeus de investimento a longo prazo. Ou seja, há aqui uma tentativa do plano de ação de levar a cabo uma desbancarização do financiamento predominantemente às PMEs e apostar em estas fontes alternativas, nomeadamente nestes investimentos alternativos. Uma outra aposta são as colocações privadas. Também não deixa de ser curioso e também merece alguma reflexão. O plano de ação de 2015 realça o interesse das empresas europeias em recorrer ao chamado mercado de colocações privadas para mobilizar capitais. Na Europa, aliás, o plano dá muita ênfase a este aspecto. Assistimos nos últimos anos a um aumento das chamadas colocações privadas, a um mercado novo de colocações privadas. Mas há aqui uma curiosidade. É que muitas empresas europeias mobilizaram fundos através de colocações privadas, fundamentalmente nos mercados americanos e não nos mercados europeus. E também é verdade o seguinte, é que as colocações privadas circunscrevem-se, mais uma vez, a um número reduzido de países da União Europeia. Ou seja, mais uma vez acentuamos a pluralidade, a diversidade existente no seio da Europa. E agora, talvez a parte, enfim, não digo mais interessante, mas a parte que suscita talvez maior reflexão. Depois de termos corrido um pouco sobre as propostas de financiamento inseridas no plano de ação, convém, sobretudo aqui no âmbito do ambiente universitário, colocarmos estas questões. Colocarmos, no fundo, fazermos algumas reflexões, mais em jeito de questões do que propriamente de respostas. A minha leitura crítica deste plano de ação revela alguns dos pormenores, alguns dos quais para mim são preocupantes. Primeiro, o plano aposta na desbancarização e na desintermediação bancária. Este é um aspecto que permitam-me que sublinhe. Por outro lado, reparemos que esta aposta na desbancarização vai ter consequências, nomeadamente em termos de estruturas contabilísticas dos bancos. Ou seja, a aposta será que os créditos sobre terceiros deem sucessivamente lugar a comissões por serviços prestados. Isto vai ter uma consequência, nomeadamente em termos de alteração da chamada estrutura das taxas de financiamento. Ou seja, tendencialmente assistiremos aqui a uma aproximação entre taxas ativas e taxas passivas e, consequentemente, à redução das taxas de intermediação. O que significa que, então, a aposta, pelo plano de ação, se isto for levado a cabo, será desbancarizar por um lado, desintermediar por outro, fazer uma aproximação em taxas ativas e passivas e, no fundo, os bancos passariam a ser fundamentalmente prestadores de serviços pelos quais cobram comissões, uma coisa que já se verifica muito longe, e não tanto apenas intermediários em termos de aforro para a poupança. Mas as tais interrogações que eu coloco são aqui. A confiança em novos produtos e em novos serviços não bancários, que é revelada no plano de ação, não nos levanta algumas dúvidas? É que há alguma cronologia que ainda ali hoje de manhã foi feita. Recordemos que a crise financeira de 2007, 2008, que se expande rapidamente por todo o mundo e que atinge a Europa de uma forma muito forte, esteve na sua base precisamente também a proliferação de produtos financeiros, de serviços não financeiros. Ou seja, a ideia com que se fica é que, passada uma escassa década, estamos a recuperar alguns dos produtos financeiros, ou de um dos produtos alternativos, ou de um dos instrumentos financeiros complexos, que em parte estiveram na origem da crise de 2007 e 2008. Aliás, há um aspecto que quem leia estes relatórios e este plano com atenção tem dificuldade em chegar àquele ponto e não parar. É que a certa altura faço uma recomendação expressa de produtos financeiros complexos. E todos nos recordamos do que foram produtos financeiros complexos há pouco tempo. Isto agora lhe permitam mais um desabafo quase que de ordem pessoal. Quando li por dever do ofício este plano de ação, a certa altura fiquei com uma dúvida. É que se nós lermos com atenção estes planos, nas entrelinhas, o que é que observamos? Observamos um certo retorno
ao período dito da Revolução Financeira dos anos 80 do século XX. Ou seja, se nós compararmos alguns dos textos dos anos 80 do século passado, que mostravam uma certa euforia pelos novos produtos financeiros, uma certa ilusão com os produtos financeiros complexos, quase que no fundo, uma euforia pela chamada engenharia financeira, é curioso que, passado este tempo, nas entrelinhas retoma-se um pouco esta ideia de recuperar estes produtos financeiros complexos. Atenção, passaram 20 e poucos anos. É muito na vida de uma pessoa, historicamente é muito pouco. E, sobretudo, há aqui um aspecto que também, enfim, além deste quase regressar à Revolução Financeira dos anos 80, há sempre um aspecto que está presente, como há pouco lhes disse. Em 2015, o que é que o Plano de Ação fez? Fez um contraponto entre o modelo de um financiamento europeu, que eles classificam como predominantemente bancário, e o modelo de um financiamento norte-americano, que o próprio Plano de Ação classifica como predominantemente não bancário. E ao lermos não só, obviamente, o Plano de Ação, como os documentos preparatórios e toda a discussão inerente a este Plano de Ação, quer antes, quer depois, há certa altura algo que, enfim, abusando um pouco da terminologia e recarregando bastante as cores, eu chamaria uma certa obsessão imitadora das autoridades europeias, conducente ao aumento da financiarização da economia real. E a parte que, enfim, pessoalmente me custa a escrever, mas está lá, é como se a crise do subprime não tivesse ocorrido. E este é o aspecto para o qual permitam-me que sublinhe este aspecto e levante uma grande interrogação. E qual é a questão de reflexão que esta parte inicial me deixa? Após a crise do subprime, a estabilização dos mercados financeiros passará pelo retorno às formas de financiamento predominantes antes da deflagração da crise? É óbvio que pelos comentários laterais que fui fazendo já estão, enfim, a antever uma perspectiva crítica que eu tenho sobre estas questões. No entanto, eu penso que neste ambiente, sobretudo no ambiente universitário, é importante refletirmos sobre isso. Ou seja, esta aposta em produtos alternativos, em retornos absolutos, em hedge funds, em produtos complexos, travessão, sobretudo para PMEs, fechar o travessão, que consequências é que poderá ter de um ponto de vista de estabilidade financeira? Um outro aspecto em que o Plano de Ação, como vimos aqueles vários objetivos e correndo rapidamente cada um deles, pretende facilitar às empresas a admissão à negociação e a mobilização de capitais em mercados bolsistas. É obviamente um objetivo importante facilitar às empresas a admissão à negociação, sem dúvida nenhuma, mobilizar capitais em mercados bolsistas, claro. Mas atenção, e agora permitam-me que cite o Plano de Ação. Muito embora os mercados europeus de capitais próprios e de dívida tenham registado um desenvolvimento significativo ao longo das últimas décadas, continuam a estar muito aquém dos existentes noutras economias desenvolvidas. Quando eu há pouco falava daquela obsessão imitativa, isto passa também por aqui. Esta ideia de sempre de compararmos a situação do tal mercado dito europeu com o mercado americano, consideramos que estamos muito aquém desse mercado norte-americano em termos de mercados de capitais. Por outro lado, o Plano de Ação também evidencia o seguinte: há grandes disparidades entre os Estados-membros da União. Os Estados-membros da União, como todos sabemos, têm dimensões distintas. As empresas são de dimensão distinta também e têm necessidades de financiamento diferentes. Um outro aspecto importante à escala europeia é que cerca de 60% das sociedades europeias, sobretudo PMEs, são empresas familiares. Uma aposta significativa no mercado de capitais. Podemos, enfim, a resposta não será fácil, mas temos a obrigação de colocar esta pergunta, pelo menos: que impacto é que teria na estrutura desta grande maioria das empresas, sobretudo empresas de natureza familiar? O que é que o Plano de Ação advoga para as PMEs? A modernização da Diretiva Prospectos, que eu sinceramente concordo, obviamente simplificar informações necessárias. Quanto à aprovação do prospecto, é um ponto essencial. Aliás, já há muito tempo que se fala da questão da Diretiva Prospectos, temos feito avanços significativos neste aspecto, e bem. Por outro lado, um apoio ao processo de admissão à negociação, nomeadamente com a criação da Plataforma Europeia de Aconselhamento de Investimento. E depois, e mais uma vez aqui a ideia da inovação, a aposta claríssima nos chamados mercados incubadores, os mercados de PME em crescimento,
no mercados de crescimento, também designados como mercados júnior. Aliás, a diretiva dos mercados financeiros mais recente aposta claramente nestes mercados novos, nestes mercados ditos incubadores. Em relação às empresas de maior dimensão, o que é que se verifica? Bom, em relação a estas, pretende-se a criação de um sistema consolidado de publicações de informação financeira. E, por outro lado, um aspecto que, mais uma vez, aqui na Faculdade de Direito é importante frisarmos, a aposta na correção das instruções fiscais. Aliás, como todos sabemos, este é um dos aspectos mais delicados, precisamente a disparidade fiscal existente. Nomeadamente, por exemplo, algumas questões concretas. A dívida beneficia de um tratamento fiscal preferencial decorrente da dedutibilidade de pagamentos de juros, em detrimento de outros instrumentos financeiros, nomeadamente fundos próprios. A disparidade entre regimes fiscais, ou seja, naquelas 4 uniões de que há pouco falávamos, havia ali uma união que talvez faltasse, é que estamos muito longe ainda de uma união fiscal, eu diria quase que de uma coordenação fiscal. E este aspecto é um aspecto-chave em termos de criação deste mercado de capitais. A propósito deste ponto 2, mais algumas reflexões e, mais uma vez, algumas delas críticas. A criação do mercado único de capitais evidencia dificuldades endógenas por força das disparidades da UE. Entre os vários países dos Estados-membros, a dimensão das empresas é distinta. Obviamente, empresas distintas, com dimensões diferentes, têm necessidades de financiamento diferentes. Um fortíssimo predomínio de empresas familiares. E aspecto, para mim, muito sensível, a tal não harmonização de regimes fiscais. Se há pouco deixei aquela questão para reflexão relacionada com a inovação, agora posso deixar uma outra, que será a seguinte. O modelo europeu de PMEs assenta em empresas familiares em financiamento bancário, nos últimos anos contribuiu para a estabilização ou para a destabilização do sistema financeiro na Europa. Esta é uma dúvida que eu tenho. É que ao lermos o plano de ação verifica-se quase que uma tentativa de abandono desse modelo europeu e uma tentativa de aposta nesse modelo americano. E a minha dúvida é, este predomínio de PMEs, de um financiamento predominantemente bancário, foi um fator de estabilização ou foi um fator de destabilização? Outro aspecto do plano diz respeito ao investimento a longo prazo, nomeadamente investimentos sustentáveis e infraestruturas. E aqui há vários aspectos curiosos. Por um lado, o plano projeta melhorar as condições de investimento a longo prazo, a reforma do quadro regulamentar, que é obviamente de aplaudir, atrair investidores institucionais, seguradoras, fundos de pensões, fundos de dívida, para o financiamento a longo prazo e infraestruturas, combinar recursos públicos e privados. Um aspecto importante, orientar o financiamento para a chamada sustentabilidade ambiental, aliás, com as célebres obrigações ambientais. Mas, a propósito disto, permitam-me também, fazendo quase o contraponto e fazendo aqui uma crítica, colocar estes aspectos. A ratio do objetivo 3 é o relançamento do investimento a longo prazo, maiormente em infraestruturas públicas, correto? A unidade e a dinamização do mercado de capitais surgem de uma forma instrumental, fundamentalmente. E a questão para a reflexão que eu volto a colocar é esta. O financiamento de projetos de infraestruturas públicas através do mercado de capitais não aumenta a exposição deste mercado a eventuais crises de dívida soberana? Ou seja, no fundo, naquela proposta que eu fiz de ler criticamente este aspecto, no fundo, esta interligação entre dívida pública e dívida soberana. Já estamos com alguma falta de tempo, vamos tentar acelerar um pouco. Em relação aos pequenos investidores, o que é que o plano faz? Obviamente aumenta o leque de escolha, visa melhorar os canais de intermediação, visa tirar proveito de novas possibilidades proporcionadas por serviços eletrónicos. Um aspecto que é muito importante, visa criar um mercado europeu de planos de pensões individuais, que, de acordo com o plano, deve ser simples, deve ser eficiente e deve ser concorrencial. Um outro aspecto importante também, do ponto de vista mais técnico, é a revisão do regime de Solvência 2, nomeadamente em matéria seguradora, com um aspecto técnico interessante, que é a calibragem dos requisitos dos fundos próprios. Esta recalibragem que está a ser feita é, no fundo, um favorecimento à aposta no mercado de capitais, que é claro, nesta recalibragem dos requisitos de fundos próprios. Mais alguns aspectos que nós podemos questionar. Então, se do lado dos investidores há um aspecto que é muito importante, que todos conhecemos, que é a questão demográfica. A Europa está envelhecida,
E que faz, obviamente, esta evolução demográfica, o aumento da esperança de vida, que felizmente existe, no fundo forçam a procura de soluções de poupança, reforma, no mercado de capitais, alternativas a sistemas públicos de pensões. A pergunta que eu coloco é uma pergunta já antiga, mas que eu acho que agora faz sentido recolocá-la, é a seguinte: a financiarização do aforro e o acesso a produtos financeiros complexos não expõem a poupança e reforma à volatilidade dos mercados de capitais? Mais outra questão para reflexão. A aposta também, em termos de investimentos institucionais no mercado de capitais na Europa, obviamente, e avançando um pouco e tendo que queimar algumas etapas, volta-se a questionar o seguinte: esta tendência não acentua a exposição do investimento à volatilidade dos mercados de capitais? Depois poderíamos ainda traçar algumas considerações sobre a capacidade do setor bancário para apoiar a economia no seu conjunto. Vou passar esta parte em branco, porque gostava de me focar, com o tempo que me resta, penso que já é pouco, 5 minutos. Estamos no limite. Então, se me permitem, só fazer 3 ou 4 conclusões finais. A certa altura, o plano sustenta o seguinte: o relançamento da titularização como mecanismo eficaz de financiamento para a economia em geral e diversificação dos riscos. E depois tenho cuidado de acrescentar, mas atenção, uma titularização de produtos simples, transparentes e normalizados. No fundo, perguntas que eu deixo no ar e que gostava depois, se houvesse oportunidade, de conversarmos sobre isso. Estaremos no limiar de um novo ciclo de desregulação? Por vezes disse que nos mercados financeiros temos tendências, quase tendências pendulares. Será que se confirma aquela tendência clássica para a oscilação entre a regulação, a desregulação, a re-regulação, e permita-me agora complicar um pouco mais, a redesregulação, o tal movimento pendular? E a questão mais complexa: será que retiramos as ilações devidas da crise do subprime e da crise da dívida soberana? E, se me permitem, considerações finais. No fundo, o desafio, quanto a mim, será este: construir um modelo europeu para o mercado único de capitais. Um modelo que salvaguarda as especificidades dos mercados europeus. Não são iguais aos americanos. E, no fundo, a leitura que eu faço do plano é que é um plano muito tentativa de harmonizar pela escala americana. Um mercado europeu único de capitais que equilibre o financiamento bancário com o financiamento não bancário das empresas, que disponibiliza, obviamente, financiamentos a curto, a médio e longo prazo, como é óbvio. Mas atenção, que beneficie da inovação financeira sem desencadear o risco sistémico. Este, para mim, é o ponto-chave. Que considere os riscos da financiarização da economia, que restrinja o acesso dos investidores não institucionais aos, assim chamados, produtos financeiros complexos. Permitam-me recordar que ainda há pouco vimos que uma das apostas seria uma nova titularização. Aquilo que alguns digam como uma titularização simples, como uma titularização limpa, que proteja os interesses dos investidores e dos consumidores de produtos financeiros, que não desencadeie situações de banca sombra, de shadow banking, que é um aspecto bastante importante, que trave efeitos de contágio entre o mercado de dívida soberana e o mercado de dívida empresarial. Um aspecto importante que resguarda a tendência procíclica dos mercados de capitais, que garanta a estabilidade do sistema financeiro e, para terminar, que evite o recurso a operações de bailout e, sobretudo, ainda por cima, enfim, sendo docente de finanças públicas, que tendencialmente não destabiliza as finanças públicas, nem da UE, nem dos Estados-membros. Pedindo desculpa pelo abuso do tempo, muito obrigado pela vossa atenção.